Em nome da Câmara de Indústria, Comércio, Serviços e Agronegócios de Farroupilha, damos início ao Almoçando com a SICS. Nosso especial agradecimento à UX, na pessoa da professora Fernanda Maria Francischini Schmitz, diretora do campus universitário da UX em Farroupilha, pela sua sempre participação e parceria, interlocução entre nossas instituições, proporcionando assim a presença constante da nossa universidade junto à classe empresarial. Nossas boas-vindas ao vice-presidente de agronegócio, Clair Bertusso, que hoje conduzirá nossos trabalhos, aos seus colegas de diretoria, membros do Conselho Deliberativo, núcleos, empresários e empresárias associadas. Ao prefeito municipal Fabiano Feltrin, ao vice-prefeito municipal Jonas Tomazini, ao professor Dr. Gelson Leonardo Reck, reitor da Universidade de Caxias do Sul, professor Dr. Diego Piazza, nosso palestrante do dia, professor Givanildo Carlet, diretor de Assuntos Internacionais da Universidade de Caxias do Sul, Rafael Coloda, secretário de Gestão, Cristiane Girelli, secretária de Urbanismo e Meio Ambiente, Regina Ducati, secretária de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Jorge Sensi, secretário de Assistência Social, Rodrigo Moraes, comandante do Corpo de Bombeiros, demais autoridades presentes, imprensa, senhoras e senhores. Conosco, presentes hoje, os alunos que estão participando do projeto Mini Empresa. O projeto Mini Empresa é liderado pelo Núcleo de Jovens Empresários da SICS. O Mini Empresa é um projeto com foco no desenvolvimento dos talentos do empreendedorismo de estudantes, onde os jovens participam do processo que criarão uma empresa, um produto, sua comercialização no mercado, até o encerramento contábil. Um desafio que foi acolhido pelo Núcleo Jovem e conta com o patrocínio de Planeta Água, Máquina Sasi, Cicobi Vale do Vinho, ITM Têxtil e Grupo Tecnova. Informamos a programação da SICS dos próximos dias. Amanhã, Bom Dia de Negócios, promoção do Núcleo da Mulher Empreendedora da SICS, das 8 às 9 da manhã, na sede da SICS. Dia 30 de junho, palestra sobre regularização de obras e seus trâmites, que será promovida pelo Núcleo Imobiliário da SICS. Dia 14 de julho, capacitação sobre remuneração variável e remuneração indireta, com o instrutor Antônio Silvano. Dia 15 de julho, palestra com Simone Leite, que será realizada no auditório do campus universitário da UX, em Farroupilha, e terá como tema Empreendedorismo Feminino, Oportunidades e Desafios, promoção do Núcleo da Mulher Empreendedora da SICS. Dia 18 de agosto, retornaremos ao B2B. Você pode realizar a pré-reserva de seu espaço com a SICS. Participem! Nossos eventos contam com o patrocínio da cooperativa Sicredi Serrana, com o apoio do Hotel Di Capri, Verità Diagnóstico por Imagem, Planeta Água e Apliper Software. Antes de abrirmos os trabalhos de hoje, informamos que, ao final da palestra, quem desejar fazer questionamentos ao nosso palestrante, por gentileza, sinalize para solicitar o microfone. O tema de hoje: como o grafeno se tornou um portador de futuro, será apresentado por Diego Piazza, doutor em Engenharia de Minas, Metalúrgica e de Materiais pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestre em Engenharia e Ciências dos Materiais pela Universidade de Caxias do Sul, MBA em Gestão do Ensino Superior pela Universidade de Caxias do Sul, tecnólogo em polímeros pela Universidade de Caxias do Sul, identificador veicular e documental pela Universidade Luterana do Brasil. Em suas áreas de atuação, Diego Piazza desempenha as seguintes funções: coordenador da UX Grafin, maior ecossistema de produção,
caracterização e aplicação de grafeno e seus derivados da América Latina. Coordenador da unidade Embrap, professor e pesquisador da UX, atuando nos mestrados e doutorados em Engenharia e Administração e cursos de graduação em Engenharia. Bolsista de Produtividade em Desenvolvimento Tecnológico e Extensão Inovadora do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Membro do Comitê de Nanotecnologia da BNT e integrante brasileiro no Comitê Internacional da ISO. Membro do Comitê Técnico do Ecossistema Regional de Inovação Serra e Hortênsias do Programa Inova Rio Grande do Sul. Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia do Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Convidamos o vice-presidente de Agronegócios, Clair Bertusso, para a mensagem de boas-vindas. Para mim é uma alegria representar aqui o nosso presidente Trujillo. Não pôde estar, está em viagem, de férias também um pouquinho, né? Acredito que esteja aproveitando bem. Ele queria muito estar aqui, mandou um abraço para todos vocês, né? Era uma expectativa muito grande nosso presidente estar acompanhando esse momento. Quero dar as boas-vindas, então, ao nosso prefeito, vice, às demais autoridades aqui presentes, o nosso reitor, prazer em conhecê-lo, né? Nosso professor também, Givanildo, nosso palestrante Diego, foi um prazer. Conversamos um pouquinho, né? Mas estamos muito curiosos em saber um pouquinho mais sobre esse tema, né? E sim, agradecer a presença de cada um de vocês, dos demais componentes da nossa diretoria da SIX, né? Para nós é um orgulho em estar recebendo esse tema, essas pessoas tão importantes que fazem a diferença do nosso dia a dia, né? E sim, receber a academia, receber a UX, eu sou formado pela UX também, né? Administrador de empresas, e para mim é uma alegria estar no meio desses professores da academia, da universidade, né? E para mim sempre foi a universidade e a academia um símbolo de inovação, de estudo, um símbolo de prosperidade para a comunidade, para os profissionais, na formação dos profissionais também, que vai fazer muita diferença no nosso dia a dia, né? Então, sim, e também para mim é um aprendizado, e para nós todos, quando a gente sai da universidade, né, e estar na universidade, eu sempre digo, a gente nunca deveria sair, né? A gente tem que ter esse elo muito próximo, estar presente, estar no dia a dia, né? E a interação sempre que nós, as entidades, têm com a universidade, e aqui em Farroupilha não é diferente, né? É um prazer ter a universidade aqui, né, Fabiano? Então é uma alegria muito enorme. E sim, então olhando para esse lado da inovação, que bom, né, que tem esse tema, que lá estavam me falando um pouquinho, que lá em 2019 começou a se falar um pouquinho sobre grafeno, como se trabalhar esse tema, né? E agora toda uma caminhada, né, Diego? Então é um prazer receber isso, e para nós fica a curiosidade, o que saber mais sobre isso, como anda, o que serve, como se aplica na indústria, enfim, vários temas, né, que a gente pode estar experimentando e sabendo mais sobre esse tema. Então, desde já, não quero tirar muito o tempo aqui, eu convido o Dr. Diego aqui para fazer a sua palestra, a apresentação. Muito obrigado pela presença de cada um de vocês. Diego, fica à vontade. Primeiramente, agradecer em nome da SIX, transmito um abraço para o Trujillo, né? Muito forte por abrir as portas novamente aqui. Um prazer enorme estar com vocês. Prof, obrigado pelo convite. Em seu nome, agradeço a todos aqui de Farroupilha. Professor Gelson, obrigado por estar aqui prestigiando. Foi uma grande satisfação vê-lo aqui. Ao grande amigo, companheiro Fabiano
muito obrigado em seu nome, a acolhida que Farroupilha sempre nos dá, e é um prazer poder, mais uma vez, compartilhar com você sobre esse tema aqui. E um bom dia especial, né, aos grandes amigos que a gente encontra no dia a dia, quando eu vejo o Marcão e o Léo, né, companheiros de futebol, poder estar aqui prestigiando também é uma grata satisfação compartilhar com vocês. Então, um bom dia a todos e a todas, já nomeados aqui nas autoridades, protocolo, Giva, Chico, obrigado por estarem aqui, Jonas também. Como foi colocado, eu acho que um tema super importante, falar sobre o grafeno, né? Que tema que é esse, que material que é esse. E em 2019, uma das primeiras casas que abriu a porta para nós conversarmos sobre o que a Universidade de Caxias estava buscando implementar naquele momento foi esta casa. Exatamente aqui, há aproximadamente 3 anos atrás, nós estávamos contando uma história, né, inicial, e eu posso dizer para vocês que foram as primeiras, talvez o prefácio de um livro que nós estávamos construindo aqui na Serra Gaúcha. O tema grafeno, eu vou compartilhar com vocês, eu vou tentar não entrar tanto na parte técnica, né, e sim muito mais na provocação do que a gente pode fazer, que caminhos estão sendo executados e por que não vocês compreenderem de que forma que nós juntos podemos construir um ecossistema inovador de grafeno, de tantos outros materiais, que a Universidade de Caxias do Sul, através da UX Graphene, pode contribuir para toda a sociedade. Então, dentro de um conceito muito rápido, a UX Graphene, ela é uma unidade de negócios vinculada ao Parque de Ciência e Tecnologia da Universidade de Caxias do Sul e, como foi colocado, ela faz parte do maior ecossistema de produção, caracterização e aplicação de grafeno da América Latina. E isso ela acontece, né, a 20 e poucos quilômetros da onde nós estamos nesse exato momento. Dentro desse contexto, eu vou compartilhar com vocês 3 momentos. Uma breve informação para que todos possam compreender o que é o grafeno, né? Afinal, que material que é esse, da onde ele vem, se realmente ele existe. Aqui temos o seu Walter, né, que já trabalha também com grafeno. Depois eu vou contextualizar para vocês aonde nós podemos, quais são as principais áreas que estão em expansão, em franca expansão no mundo, conhecendo, obviamente, de onde nasceu o nosso business plan para poder compreender as aplicações, que lá atrás nós conversávamos, e eu finalizo mostrando, né, produtos que já estão na prateleira contendo grafeno. Justamente para vocês entenderem o que é possível, né, nós fazermos. Então, brevemente, o grafeno, existe, primeiro de tudo, uma variedade de tipos de grafeno e uma variedade de métodos de produção, obtenção de grafeno. Não existe um único método e um único tipo de grafeno. Grafeno, assim como o grafite, como o diamante, são alótropos do carbono. Quimicamente falando, essa é a característica. É uma forma geométrica constituída, né, de qual ela é, na química, uma alotropia, ou seja, uma forma de carbono. Porém, o grafeno, ele é, dentro dos materiais, recentemente, né, considerado um material revolucionário, principalmente porque, a partir de 2010, com André Gay e Konstantin Novoselov, que são os físicos que conseguiram sintetizar pela primeira vez uma folha de grafeno, ganharam um prêmio Nobel, tornando esse material popularmente atrativo para o universo da pesquisa, lá em 2010. Somente em 2017 o mundo começou a enxergar aplicações quando isso se torna maduro o suficiente para ir para o mercado. Então nós estamos falando numa história de pouco mais de 5 anos, extremamente recente. E nós estamos exatamente vivendo essa história que eu queria compartilhar com vocês. O grafeno, ele tem uma das principais fontes de matéria-prima, altos teores de carbono. E qual é a matéria-prima principal e mais abundante no Brasil para grandes concentrações de carbono? O grafite. Hoje o Brasil possui as maiores reservas de grafite, está entre as maiores reservas de grafite do mundo, do qual nós temos uma matéria-prima em abundância sem depender do mercado internacional. E esse foi um dos principais gatilhos que mostrou a grande viabilidade que nós tínhamos de implantar a UX Graphene no Brasil.
não depender de uma unidade que dependeria de mercados internacionais, como, por exemplo, um mercado que demoraria um tempo para atravessar oceanos trazendo matéria-prima. Qualquer oscilação de mercado, e vocês que dependem muitas vezes de importação de matéria-prima, qualquer tensão comercial ou qualquer tensão política gera empecilhos na ordem econômica. E nós criamos um método do qual nós não dependemos desses gaps que acontecem de fornecimento de matéria-prima. Para que vocês possam compreender, né, o grafeno, essencialmente, ele pode ser produzido a partir do grafite, mas nem todo grafite pode produzir grafeno. Esse é um ponto importante, né? Não adianta nós irmos para casa, pegar o lápis lá e começar a raspar e todo mundo agora vou fazer grafeno, né? Nós vamos produzir um nanografite, mas grafeno nós não vamos produzir porque requer um tipo específico de grafite, do qual contém uma condição ótima de pureza que permite produzir grafeno. Nós validamos já 3 fornecedores de grafite no Brasil, do qual são os mais variados possíveis. Aonde é a concentração principal? Triângulo Mineiro, obviamente, que tem as jazidas, né, desse minério em abundância com essa qualidade. Temos aqui na nossa região grafite? Temos, mas não para grafeno. Então isso é bem importante para todos entenderem. Sinteticamente, qual que é a dimensão que nós trabalhamos? Um grafeno, né, uma camada de grafeno são 0,33 nanômetros. O que isso representa? Para vocês entenderem a escala de como nós trabalhamos. 1 milímetro, aquele 1 milímetro da régua, vocês dividam por 3 milhões. Aquele milímetro dividido por 3 milhões. Essa é a espessura, né, do qual nós trabalhamos diariamente. Ou seja, requer todo um conhecimento, inclusive de manipulação desse material, porque, teoricamente, ele é extremamente fino. E isso, para a gente compreender, né, como que a gente trabalha com a produção de grafeno, que é uma curiosidade, né, que todo mundo tem. Eu não vou contar. É o nosso segredo, obviamente, né? Mas o método de produção de grafeno, chamado rota de esfoliação química, ele é popularmente conhecido. Vocês digitam ali no Google, vão descobrir os métodos de produção. Porém, nós criamos um mecanismo, né, um método de construção de equipamentos, de estruturas e rotas próprio da UX Graphene. Simplificando o método de produção, vocês imaginem que o grafite é uma pilha de carta de baralhos. Ok? Uma pilha de carta de baralhos. Esse é o grafite. O que nós trabalhamos? Modificamos quimicamente, a gente afasta essa pilha de carta de baralhos e depois nós retiramos as folhas dessa pilha. E essa folha é o grafeno. Então, sinteticamente, esse é um processo que nós trabalhamos. Então, basicamente, tendo esse contexto. E o grafeno, ele é considerado, né, um material maravilha, ele foi apresentado, e existem algumas lacunas que é importante compartilhar com vocês. Muitas das informações que circulam na mídia, falando que o grafeno é X propriedades, tanta resistência, tal características, são todas elas verdadeiras. Porém, nem sempre a gente consegue extrair todo esse resultado de forma isolada, porque o grafeno ele precisa ser combinado com outros materiais para emprestar essas propriedades. E aí, quando ele empresta essa propriedade, cria conjuntos de propriedades e desenvolvimentos para as mais diversas aplicações possíveis. Dentro desse contexto, algumas propriedades são importantes salientar, que são essencialmente do grafeno. Mas dificilmente nós vamos enxergar um produto feito unicamente de grafeno. Dificilmente nós vamos encontrar um produto feito unicamente de grafeno. O grafeno é um material que empresta suas propriedades para um conjunto de outros materiais, potencializando, né, mercados, produtos, novas áreas, novos desenvolvimentos. E isso atende uma característica importante. Sempre me perguntam, né, afinal, né, Diego, qual que é o melhor grafeno que existe? Eu digo, bom, depois do da UX eu posso responder um monte de outras respostas, né? Brincadeiras à parte, mas qual que é o melhor grafeno que existe no mercado hoje? Aquele que atende à viabilidade técnica e econômica. Esse é o melhor material que existe no mercado hoje.
Atendeu a viabilidade técnica, um passo. Precisamos atender a viabilidade econômica agora. E como que a gente atende as viabilidades econômicas? A partir de um olhar sobre matéria-prima, processo e produto. Nunca de forma isolada. Se a gente olhar só para a matéria-prima, fazer uma conta muito rápida com vocês. Uma matéria-prima custa R$10. Vocês adicionam R$1 de outro aditivo convencional. A conta não dá 9. Vai se tornar 11. Mas como que eu faço isso virar 9? Quando eu compreendo ganhos no processo e no produto. E aí isso pode se tornar 9, 8, 7, 6 ou muito menos conforme o olhar que vocês vão ter de mercado. Então, sempre importante olhar desta forma. Hoje eu posso dizer para vocês que o custo grafeno já não é mais um empecilho para mercado. Lá atrás, né, depois eu vou contar um pouco a história, mas lá atrás, quando a gente começou, e lá atrás eu falo para vocês há 2, 3 anos, tá? Quando começamos a olhar para o grafeno, eu lembro bem a questão, né? Todo mundo olhando, puxa vida, $100 o grama, né? Eu pensei comigo, enriqueci, né? Vou ficar super rico, a UX vai ficar trilionária e a gente salvamos a nação inteira, né? Esse era o cenário principal. Pô, $100 o grama, né? É só vender 10 quilos por mês, 1 milhão de faturamento, tá tudo certo e vamos em frente, né? Qual que é o problema disso? Existem grafenos de $800 o grama para aplicações muito específicas. E hoje o consumo desse grafeno de $800 o grama no mundo se dá 1,3 gramas por ano. Ou seja, é um nicho muito específico para uma aplicação que para aquela aplicação, se o grafeno custasse $5.000 o grama, não faria diferença nenhuma. Qual foi o nosso grande desafio? Entre aspas, popularizar o grafeno para que vocês pudessem ter acesso e nós pudéssemos ter o acesso mais diversificado por isso. Dentro desse contexto, o nosso Business Plan trabalhou durante 2 anos para trabalhar a imagem do grafeno de uma forma cada vez mais forte e positiva, mostrando que o custo não é $100 o grama. Isso pode variar de 2, 3, 4, $1, de acordo com o tipo de grafeno, com a aplicação que ele tem, o método de produção e a realidade que a gente vive um pouco hoje. Dentro desse contexto, nós da UX Graphene criamos um novo termo, né, que nós chamamos de sistemas e materiais híbridos, que é aquilo que eu comentei com vocês. Que a gente consegue ter excelentes propriedades com usos na ordem de 0,01% de grafeno em massa. O custo deixa de ser uma problemática, porque a gente está trabalhando em frações baixíssimas. Então, para entender um pouco, né, a caminhada que a gente fez. E aonde a gente pode utilizar o grafeno, né? Muito tem se falado em smart cities, né, cidades inteligentes, e dentro das cidades inteligentes, um dos materiais amplamente citados é o grafeno. O grafeno como o material que vai suportar o âmbito dos materiais avançados, para poder atender novos desenvolvimentos, novos sensores, materiais mais leves, características mais leves, poder construir, né, rodovias inteligentes. Já existem tintas que elas indicam para o condutor se a temperatura do asfalto está abaixo de tantos graus. Ou seja, partindo do princípio de uma Smart City. Ou seja, aqui eu vou fazer uma apresentação muito rápida do que a gente pode fazer com grafeno, né? A gente pode aplicar grafeno, não funcionou, por exemplo, aqui pode, para funcionar. Na indústria de mobilidade, então a mobilidade pode ter muitas aplicações, desde uma redução de peso. Vocês devem estar observando, né, uma grande tendência da indústria automobilística a mudar a matriz energética. Cada vez que a gente pensa, né, na mudança da matriz energética, a gente pensa na bateria do automóvel. Quantas vezes vocês escutaram alguém discutindo que precisam tintas diferentes para os veículos elétricos? Alguém falou para vocês? Já existem desenvolvimentos para isso. Qual que é o maior problema que se tem quando se tem uma bateria? Dissipação térmica. Eu tenho que ter uma dissipação térmica eficiente. O mundo olha para baterias que têm uma capacidade de maior durabilidade.
Quanto mais a gente pensar nisso, mais pesadas elas estão ficando, mais energia, mais necessidade de dissipações de energia que a gente tem que ter. Nós trabalhamos com o âmbito, né, da indústria de mobilidade em redução do peso automotivo, motores mais eficientes, condução de eletricidade mais eficiente, ultrapassando o gap da bateria. A bateria é um dos elementos que a gente tem que pensar na indústria automotiva, mas existe um conjunto que nossa região é extremamente capacitada para atender esses desenvolvimentos. Além disso tudo, a indústria militar, e aqui eu faço um olhar rápido, né? Sempre imaginem que a indústria militar no mundo sempre foi a indústria que gerou tendências, que desenvolveu produtos, desde a indústria, que a indústria militar não está associada apenas com armamentos, blindagem e tudo mais. Vai desde o âmbito da área da saúde, com novos medicamentos, até sistemas de monitoramento. Então é um mercado extremamente amplo para a gente trabalhar. A indústria da moda, então a gente tem muitas aplicações, desde um conjunto de tecidos, utensílios, acabamento. Se eu puder falar para vocês que a gente consegue trabalhar com metalização mais eficiente de peças, ou seja, um conjunto de possibilidades. Tecidos, né, funcionais, então já é possível trabalhar com tecidos que tenham respostas, né, contendo grafeno com maior resistência, com maior resistência, por exemplo, mecânica, mas também com resistência à chama. Já é uma realidade graças à característica que o grafeno tem. Outras possibilidades, a indústria da construção civil, são inúmeras aplicações que a gente pode fazer, não apenas no processo construtivo, eu faço sempre a questão disso. Pensar numa indústria de construção, o Giva pode me ajudar, a gente tem que pensar desde os EPIs que as pessoas estão lá utilizando até o momento que a gente entrega a chave. Existe um conjunto muito grande associado a isso. Além disso tudo, né, muito se fala na impressão 3D, eu levo vocês a pensar em impressão 4D. Nós não estamos mais... Todo mundo que está entrando no mercado da impressão 3D, eu vou dizer para vocês que estão atrasados. Quem nem pensou, então, já está muitos passos atrás, né? Quem está entrando é um mercado em atualização, já está acontecendo. Porque a gente tem que imaginar o seguinte, tudo aquilo que a gente vai olhar para o mercado, que já está no mercado, ele já foi, já faz parte de um passado, que já aconteceu, a gente só está usando. Correto? O que eu tenho que pensar? O que vem ali para frente? Imaginem vocês peças impressas chamadas 4D, que vocês imprimem e elas conversam, têm função, mudam de forma. Tudo isso já é realidade também. Então, tudo isso tem que começar a entender aonde a gente pode chegar com o grafeno. Aqui, a indústria de metais, nós já temos ligas metálicas com melhor desempenho, por exemplo, com 0,0004% de grafeno. Mudando, por exemplo, dissipação térmica. Então, são algumas coisas que já são presentes com grafeno. Indústria de tintas é um mercado gigante, né? Depois eu vou trazer resultados, mas é um mercado que tem muitas aplicações, principalmente quando vocês imaginarem que 4,5% do PIB brasileiro é reinvestido todo ano em soluções para corrigir a corrosão. 4,5% do PIB brasileiro é em soluções para corrigir corrosão, todo ano investido no Brasil. Seja para novas tintas ou substituição de peças metálicas. Todo o ano, 4,5% do PIB. Então tem um mercado enorme a ser explorado ali também. Área de energia, né? Então vou convidar vocês a sempre pensarem a energia além de um sistema de armazenamento, porque nós temos que sempre compreender. Quando vocês falarem de um sistema de armazenamento, nós estamos falando de uma bateria ou de um supercapacitor. São dois mercados. Um potencial em armazenamento e um potencial em velocidade de carga e descarga. São dois princípios fundamentais. Nós precisamos de um sistema que carregue rapidamente, nós vamos entrar para o mercado de supercapacitores. Eu quero entrar num mercado que aumente a potência de carga, nós entramos nas baterias. Então esse é um desafio para sempre imaginar. Muito na mídia fala de bateria, mas na verdade são supercapacitores. Quando nós temos uma bateria de um celular, vocês perceberam que os celulares cada vez duram menos a bateria, porém carregam cada vez mais rápidos. O que a gente está acoplando num celular? Um supercapacitor, e não mais uma bateria.
Esse é o princípio que a gente tem que sempre levar em consideração no âmbito de entender. Puxa vida, meu celular está descarregando com uma certa frequência. Sim, mas tu fica apenas alguns minutos e já carrega ele. Antes tu tinha que ficar um longo período carregando e, obviamente, ele durava um período mais. Não estou entrando no mérito das inúmeras funções que o aparelho tem acoplado, mas só para entender aonde a gente pode falar. E aí entendemos um pouco rapidamente, né, por que nós entramos no mercado de grafeno no Brasil e a vantagem competitiva que o Brasil tem, além de ter as maiores reservas de grafite, que eu já comentei com vocês. Nós temos hoje, graças a ações combinadas em que a UX Graphin avançou, políticas públicas que foram assinadas apenas no dia 9 de julho do ano passado. Até então não existiam políticas públicas focadas em materiais avançados, inovação, nanotecnologia e grafeno. Então nós também trabalhamos de certa forma cooperada com isso. Nós temos infraestruturas no Brasil incrível, capital humano fantástico, ou seja, o Brasil tem toda a condição de ser realmente um portador de futuro do âmbito do grafeno para o mundo, e não apenas para o Brasil. Então esse é um mercado importante. Então aqui um pouco das políticas, né, públicas que foram assinadas. Então lá recentemente na universidade, durante a primeira Feira Brasileira de Grafeno, foi assinado a política de ciência, tecnologia e materiais avançados. Então até então não existia, ou seja, isso é importante, é um marco legal importante para o Brasil. Importante destacar também, depois eu vou mostrar aqui na frente, que nós criamos um programa, e quando nós criamos, o Brasil criou um programa de inovação de grafeno, para que pudessem ser criados linhas de créditos, órgãos de fomento olhando para isso, regulamentando todo esse movimento. E além disso tudo, né, vou deixar aqui só um pouco, recentemente a primeira Feira Brasileira de Grafeno ela teve um papel importante. Embora o mundo fale de grafeno, o Brasil foi o único país a criar um movimento político apoiando que se trabalhasse com grafeno. E isso mostra um alinhamento muito importante quando a gente quer dar passos no âmbito da inovação. Então esse é um caminho que eu gostaria de destacar. E aí a UX Graphin, então hoje nós temos um grafeno 100% nacional. Isso é uma tecnologia tanto no processo produtivo como na matéria-prima. Então nós não dependemos nem do processo e nem da matéria-prima para desenvolver esse material. Nós trabalhamos, né, formalmente foi apresentado em 2020, mas os próximos slides eu vou contar uma história para vocês de 1 ano e 6 meses apenas. Então vocês vão entender a velocidade que a gente tem. E, embora a universidade, né, tenha apresentado formalmente em abril de 2020, acontece mais efetivamente em outubro de 2020, grandes passos que a gente dá no âmbito de desenvolvimento. Além disso tudo, nós trabalhamos, como é que a gente teve uma luz, né? Eu vou sempre enaltecer isso, né? A visão disruptiva do grafeno parte, né, do nosso ex-reitor imediato, professor Cuyava, que teve, né, essa visão disruptiva de querer trabalhar com grafeno. E ele teve, né, nessa caminhada o apoio do Gelson, isso ele sempre destaca, quando o Gelson foi o primeiro que disse assim, vamos em frente, vamos juntos, né? E aí tinha um desafio, né? Agora vou com os pesquisadores. E aí, por acaso, um único pesquisador ergueu a mão. Não sei se foi bom ou ruim, mas só um que ergueu a mão, né? Que está aqui falando para vocês. Que era um passo importante. Nós não tínhamos a mínima ideia de onde nós iríamos. Como nós faríamos? Mas nós tínhamos o desejo de posicionar o Brasil num patamar diferente do que se tem. Nunca foi pensado, né, em fazer grafeno para a universidade, sim para o Brasil. Isso é um ponto importante. De lá para cá, né, foram 18 anos, obviamente, temos 18 anos de experiência com nanotecnologia, trabalhamos com TRLs mais elevados. O que significa TRLs mais elevados? Eu conversava aqui com o professor Galelli, né? Nenhum desenvolvimento do que a gente faz está desconectado com a sociedade. Sempre tem a expertise da empresa somado com a expertise da universidade, porque isso faz com que a gente ganhe tempo, velocidade, capacidade para fazer os desenvolvimentos. Hoje nós temos uma planta que pode ultrapassar 5 toneladas de grafeno, isso é um volume extremamente expressivo. Trabalhamos fortemente na caracterização e no P&D. Hoje nós temos acordos bilaterais com o Inmetro, né? Então tudo que a gente faz, 1 ano e meio, pessoal, tá? Então agora é a história de 1 ano e meio que eu conto para vocês. Em 1 ano e meio nós temos um acordo bilateral com o Inmetro. Somos a única instituição que está com o Inmetro discutindo normas, padrões para que possa ser usado o grafeno. Agora, dia 30, nós temos uma reunião para definir
como vai entrar isso no mercado de uma forma diferente. Nós temos uma cadeira na BNT, dentro do que eu conheço, na área que eu atuo, é a primeira vez que a universidade tem uma cadeira na BNT, para discutir normas, técnicas e tudo mais. Isso tem um papel importantíssimo, né? E somos os representantes, né, brasileiros na ISO em termos de discussões de nanotecnologia. Recentemente, nos tornamos uma unidade Embrapi. Embrapi é para a indústria, assim como a Embrapa é para a agricultura. Ou seja, somos um elo que pode buscar recursos para ajudar a desenvolver produtos. Fazendo uma conta muito rápida, se vocês têm um desenvolvimento que custaria aproximadamente R$900 mil, qual é a empresa que tem um caixa rápido de 900 mil para aportar? Nem todas as empresas têm. E se eu disser que esse mesmo desenvolvimento pode ser só de 300 mil, mas representando 900? Porque é o que a Embrapi faz acontecer. Então é a forma como nós trabalhamos, e depois eu posso entrar só numa fala específica da Embrapi, poderia ficar horas aqui. Temos inúmeros parceiros, né, desde esferas governamentais, como Governo Federal, Ministério das Ciências Exatas, o próprio Ministério Exterior, o Ministério do Meio Ambiente, a Prefeitura de Farroupilha, a SICT, ou seja, temos vários parceiros que nos dão todo o suporte, a credibilidade e a validade do que a gente tem feito aqui. Nós não olhamos para a tríplice hélice, nós trabalhamos sempre com a quádrupla hélice. Então, esse é um conceito importante que a UX Graphene trabalha, né? Porque demandas da indústria, da academia, do governo, mas tem que fazer sentido para a sociedade. Esse é o sentido da quádrupla hélice, é um passo além, né, do que normalmente se discute. Sempre que eu escuto uma palestra, porque nós estamos inovando e trabalhando com tríplice hélice, cara, já foi, já está atrasado, né? Já não estamos mais trabalhando. E eu tenho uma frase que eu uso muito, tá? Nós não vivemos uma revolução tecnológica, nós vivemos um momento de revolução metodológica. Porque todas as tecnologias e todos os desenvolvimentos estão disponíveis. Como nós acessamos elas e como conectamos. Esse é um diferencial. Além disso tudo, né, então, avançamos com os datasheets, materiais e tudo mais. Temos um parceiro que é a Zextec Nano, né, que é o nosso braço comercial, e juntos, né, conectados com o Ministério do Meio Ambiente, eu sempre vou destacar isso, graças a uma conexão, nós criamos um selo de identificação para que pudesse marcar os produtos contendo grafeno. O que isso é importante, né? É importante que vocês possam perceber os benefícios que a gente tem quando a gente trabalha de forma cooperada. Então, aqui é um primeiro modelo e eu vou trazer várias outras empresas que trabalham de forma cooperada conosco. Quais são as estruturas? Temos inúmeros laboratórios, né, de caracterização, temos um ecossistema de inovação, tá, ok? Temos um ecossistema de inovação extremamente completo, né, que ultrapassa vários mercados, e esse é o ecossistema que nós já trabalhamos. Tá? São mais de 18 países que já estão engajados, trabalhando e desenvolvendo soluções com grafeno, nos mais diversos caminhos, sempre conectados com a UX Graphene. Além disso tudo, né, nós temos aqui um pouco do que nós trabalhamos, né? Desde a medicina regenerativa, aplicações com a parte de compósitos, aonde evoluiu o mercado. E aqui vou trazer, tem só 2 slides técnicos, tá? Isso aqui é um slide técnico mostrando, né, um material polimérico com fibra de vidro versus um material polimérico contendo fibra de vidro e grafeno. Para vocês terem uma ideia, a gente consegue apresentar ganhos desde o âmbito de processos, parte técnicas, ganho mecânicos, mas custo da peça também. E uma das características, quando eu substituo alumínio por material polimérico com grafeno, eu tenho ganhos, por exemplo, na ordem de 38% em dissipação térmica e redução de 72% no custo da peça. Então, são um olhar completo que a gente tem. E aonde a gente aplica, né? Então, entrando nos produtos contendo grafeno. Então, aqui é um conjunto de universo de empresas, algumas empresas que já têm material comercial com grafeno. Nós temos aplicações desde o desenvolvimento de medicina regenerativa, né, onde nós temos curativos com tratamento cutâneo. Trabalhamos também com a parte da balística, né, que é uma característica junto com o Exército Brasileiro. Então, nós temos patentes com o Exército Brasileiro. Desenvolvemos tintas, né, com efeito bacterostático, então isso já é um produto de mercado também. Vocês conseguem perceber como reduz o crescimento de bactérias na superfície, né, quando tem grafeno aplicado. E aí só um gap, né? Quanto vale isso para a indústria moveleira hospitalar? Né? É só entender o mercado, onde pode chegar tudo isso.
Também desenvolvemos uma espuma super hidrofóbica, e vocês vão perceber que eu sempre falo nós, porque nós entendemos que existe um ecossistema, né? É a empresa, a academia, a sociedade trabalhando. Então, uma espuma super hidrofóbica com potencial de adsorção de 80 vezes a capacidade dela mesma. Então, um derramamento de petróleo, uma única espuma absorve 80 quilos de petróleo e assim por diante, né? Motores elétricos junto com a Imobras, então motores mais eficientes, ou seja, maior eficiência na condutividade e geração de energia. Com a Vergraf, trabalhando com vergalhões produzidos a partir de grafeno, substituindo aço, né, em inúmeras aplicações. Imaginem vocês quanto custa, né, para uma prefeitura ter que trocar a pavimentação, né, de uma determinada região porque corroeu o concreto, o metal lá dentro e acaba cedendo. Com esse tipo de vergalhão não tem mais corrosão. Então é um tipo de mercado já pronto, né? Empresas que fazem master batch, né, ou seja, polímeros contendo grafeno para a indústria. Aqui, então vocês vão perceber que eu fiz questão de citar as empresas que fazem parte, eu acho que isso é bacana. Então, nós temos a Apollo, que fornece para a Marco Polo, que conecta com o ecossistema da UX, já fazendo peças técnicas para o mercado. Então, isso já é uma realidade. Além disso tudo, nós temos a Taurus Capacete, conectado com o ecossistema, olhando para entrar com produtos de mercado, fazendo capacetes. A IOL, né, do grupo... hoje do grupo Starts, antigos XP, desenvolvendo o primeiro tênis solado, né, contendo grafeno. A Taurus Armas, aqui quando lança a primeira arma contendo grafeno, já aprovada pelos Estados Unidos. A Olímpicos, né, recentemente lançando o primeiro tênis com placa de grafeno para o mercado. E aqui eu vou fazer só um parênteses, né? Sempre me pergunto, será que funciona esse tênis, né? Todos os primeiros colocados da Maratona de São Paulo e de Porto Alegre já usavam esse tênis. Então, eu acho que a gente tem já passos, e eu estou falando de produtos, com grafenos desenvolvidos na nossa região. Então, quando eu trago todas essas informações, eu queria dizer para vocês que como que o grafeno se torna um portador de futuro. Ele só se torna um portador de futuro se vocês estiverem conosco. Isso é fundamental. Obrigado, pessoal. Convido neste momento o professor Dr. Gelson Leonardo Reck, reitor da Universidade de Caxias do Sul, para que tome a palavra. Bom dia ao prefeito Fabiano, bom dia ao vice-presidente Clair, toda a minha equipe que está aqui, ao professor Diego e aos demais convidados. Serei breve. A última frase do Diego, como é que haverá futuro com o grafeno se estiverem conosco? Quero dizer duas coisas de como vocês podem estar conosco. Vou dar exemplo de uma empresa, a Ford do Brasil, saiu do Rio Grande do Sul, mas permaneceu na nossa universidade. Na verdade, há 30 dias atrás, vieram ficar conosco. Vieram com 6 perguntas. Cada pergunta, um projeto de pesquisa. Como fazer isso melhor com grafeno? Como fazer isso melhor com grafeno? 6 perguntas eram com grafeno. E estão conosco, com 19 pesquisadores deles conosco, interagindo com todo o ecossistema da nossa instituição, com 800 laboratórios e o UX Graphene, liderado pelo Diego. É uma forma. Tu tens uma pergunta, como fazer isso com grafeno? Nós ajudamos a encontrar uma resposta. As respostas têm que ser construídas, certo? Trabalho com tinta, como botar grafeno na tinta. Vamos discutir juntos? Alguma coisa a gente já tem. A segunda forma, bom, nós temos um parque de ciência e tecnologia. Nosso parque hoje tem cerca de 25 empresas instaladas lá. Nós estamos construindo agora um empreendimento de 10 mil metros quadrados. Em 3 anos estará pronto para abrigar 150 empresas lá dentro, trabalhando com o seu P&D, né? Desenvolvimento de produtos, a tecnologia. Então, estão convidados a conhecer o nosso TecnoUX, estão convidados a se inserirem nesse ecossistema, mesmo que não tenha uma empresa gigante, não há problema. O importante é a pergunta. O importante é a pergunta. Muito obrigado pela oportunidade, gostei demais, nunca tinha estado aqui, prefeito e Clair, né? E o professor Diego, de fato, foi o único dos pesquisadores que disse: sim, professor Evaldo, sim, professor Gelson, eu topo entrar nesse desafio de estudarmos o grafeno a fundo. E hoje somos o principal produtor de grafeno da América Latina, com uma produção que pode chegar,
se necessitarmos, a 45 toneladas ano. Hoje nós estamos prontos para produzir o que o Brasil e o mundo precisa. Muito obrigado. Fica aberto, então, agora para que as pessoas possam questionar ou se posicionar. Estarmos aqui, eu estou de férias, por isso que eu estou do ladinho do Jonas, que está de prefeito, né? Mas eu sabia que eu tinha que estar aqui. Primeiramente, agradecer, Diego, a tua disponibilidade, do reitor e toda a equipe da Universidade de Caxias do Sul. Para vocês saberem, a Universidade de Caxias do Sul é o nosso norte aqui no município de Farroupilha. Nós estamos trabalhando junto em leis de inovações, em questões de resíduos sólidos, de políticas públicas que possam contemplar a sociedade, né? E com o nível de informação que eu tenho hoje, me preocupa o futuro, né? Quando a gente vê crianças que estão em áreas invadidas, sendo incentivadas pelos pais de cometerem erros na postura da cidadania, né? E estamos falando de 5 mil pessoas, né, num município. Quando você fala de ver a vulnerabilidade, de saber como você vai trazer essa sociedade para um nível dessas 2 meninas que estão aqui, criando um negócio, uma microempresa, já produzindo, pensando, vendendo. Então você tem toda a cadeia, né, de você criar um negócio, de você entender como produzir isso, qual o preço de mercado. Isso é uma engrenagem fantástica. Então isso me anima muito. E também me anima, e foi muito bom eu ter estado aqui antes de eu tirar umas férias e poder também arejar um pouco, de que nós estaremos muito próximos e irmanados nos processos que a gente possa incentivar as empresas e os empreendedores a estarem com o grafeno na cabeça. Eu dizia para o Clair, a Serra Gaúcha vai ser o antes e o depois, né? Isso já está acontecendo, talvez as pessoas não tenham ainda a percepção, mas nós seremos, né, o que foi lá o Vale do Silício, isso é real para nós, e só foi possível perante todo esse esforço e a visão que vocês tiveram de poder colocar essa tecnologia em prol de todas as empresas e atividades. Hoje tem acesso às grandes empresas, e aí vocês citaram, inclusive multinacionais, e empresas nossas aqui também, que eu sei que tem contratos de confidencialidade, então eu nem vou falar, mas sei que está lá porque eu já fui ver, né? Eu vou em busca do que está acontecendo. E entro até nos locais que não pode lá, né? Mas aí eles confiam em mim, eu vou indo. O importante é que a gente saiba que isso agora ele tem que chegar também nas empresas que possam compreender que sim, o meu negócio é pequeno, né, mas todos os negócios foram pequenos. Ou a gente acha que a Big Fair iniciou aonde? Que hoje eu cito eles porque são o nosso maior empregador. Aonde iniciou? Num porão? Então todos nós temos a capacidade e a oportunidade de nós avançarmos, e o grafeno é um caminho seguro, ao mesmo tempo que a gente tem que incentivar. Então, políticas públicas de incentivo para quem vai investir no grafeno. Isso pode iniciar em Farroupilha, e eu estou pedindo ajuda também. Isso pode iniciar em Farroupilha, deve iniciar em Farroupilha, né, Fernanda, dona Fernanda? Para que a gente possa levar isso para os outros municípios e aí nós chegar no Estado. Porque tem que incentivar quem vai investir e ter produtos relacionados ao grafeno, porque ele é sustentável, ele tem características que vai melhorar a qualidade de vida da humanidade. Porque eu sempre digo, né, o que nós estamos fazendo aqui? Por exemplo, nós aqui nessa sala, estamos fazendo o que aqui hoje? Nós estamos trabalhando para melhorar a qualidade de vida da sociedade. Amei o que tu falou, Diego. É isso, né? Porque senão não tem propósito. Nós vamos chegar aonde? Então, estou muito feliz. Saio daqui imaginando que sim, a gente tem um futuro promissor, desde que pessoas como vocês entendam que vocês estão aqui por uma missão. Vocês estão aqui porque Deus colocou vocês aqui. E é preciso que a gente leve isso para frente como um projeto de vida para a humanidade. E por isso que eu estou tão feliz de, em novembro, quem sabe ser eleito ali presidente do Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento da Serra Gaúcha, e nós criarmos políticas que nos dê segurança. Hoje, os grandes problemas que a gente tem na prefeitura, por exemplo, e em todas as prefeituras, é a questão dos resíduos sólidos. É a questão, olha o que a gente acumula de lixo, gente. Como é que a gente faz um churrasco, por exemplo, e sai tanto lixo da nossa casa que a gente nem entende de onde é que vem esse pacote e tudo, né? E vai para onde? Né? Então, vamos transformar isso em energia, vamos transformar isso em políticas públicas que possam contemplar a humanidade. Desculpa se eu me estendi, desculpa se eu falei até o lugar aqui, meu prefeito. Tá, obrigado.
Bom, eu só queria, por finalizar, né, agradecer mais uma vez a oportunidade daqui, falar um pouco em nome da universidade também, convidar todos, né, para que possam buscar essa construção contínua de conhecimento através dos caminhos que a universidade tem. Entre tantas as oportunidades, né, está sendo planejado aqui para a universidade, aqui em Farroupilha, um mestrado profissional em engenharia de produção, que vai trabalhar todo esse conceito, né, de produto, processo, desenvolvimento, métodos, né, em que um mestrado profissional não tem uma característica de formar profissionais para o ensino, e sim usar o ensino para a indústria, para a sociedade. Então, fica o convite, né, para que todos possam conhecer ainda mais a universidade. Agradecer imensamente a presença de vocês, grandes amigos, né, que literalmente o futebol me deu. Eu fiquei um pouco afastado, né, por causa das lesões, mas muito importante estarem aqui. Os companheiros, por incrível que pareça, os 3 zagueiros, né? Os 3 zagueiros. Muito bom. Seu Walter, obrigado por estar aqui, que já trabalha com, para quem eu acabei não falando, né? Nós já temos um processo de ionização de grafeno, né? Sendo trabalhado para inúmeras aplicações, com um olhar terapêutico, né? De mercado, voltado à parte de espumas e tudo mais. Então, vai além do que vocês estão imaginando, que o grafeno ele é um pó mágico que coloca lá num determinado local. Ele tem muito conhecimento, muita engenharia, muito desenvolvimento, e que bom que nós estamos aqui construindo isso com vocês. Então, muito obrigado. Conheçam cada vez mais a universidade, busquem estar com a universidade, que a gente pode realmente contribuir para grandes saltos para a sociedade. Obrigado. Agradecemos então a presença de todos, especialmente ao Diego, dizer Diego e a UX, né, o quanto é importante trocar as informações que vocês têm, nos repassar sobre assuntos, né, que são pertinentes sobre inovação e sobre o nosso futuro. Muito obrigada, sejam sempre muito bem-vindos.